Tudo bom, gente? Começamos hoje um novo bloco de assuntos dentro do curso. O papo hoje sobre origem da vida. Antes da gente começar a falar sobre a origem da vida, algumas ideias extremamente importantes. Tudo que eu discuti com vocês em origem da vida são hipóteses. Nada do que eu discuti com vocês em origem da vida são teorias. Da aula de método científico, qual é a mesma diferença? Hipótese é uma explicação que você se propõe a provar, entre aspas, um palpite. Enquanto que teoria é uma explicação comprovada sobre fenômenos amplos na natureza. De uma certa maneira, certeza. O que eu quero dizer é que nada em origem da vida é certeza. Tudo que eu tenho em origem da vida são hipóteses, são palpites. A não ser que eu invente uma máquina do tempo e volte no tempo para ver como a vida surgiu, eu nunca vou ter certeza de nada em origem da vida. Tudo, moçada, serão palpites, tudo serão hipóteses. Eu peço até desculpas, porque muitas vezes eu vou utilizar a nomenclatura errada, porque os livros utilizam por questão de costume, né? Ao invés de falar de hipótese de fulano sobre a origem da vida, falam de teoria de fulano sobre a origem da vida. Não era o ideal, né? Ao pé da letra, em origem da vida, não há teorias, não há certezas, e sim hipóteses e sim palpites. Outra coisa que eu queria lembrar é que, na aula de ciências, nós só vamos utilizar hipóteses que são testáveis, né? A gente lembra lá para vocês do princípio da falseabilidade. Qual é o pré-requisito? Qual é a condição para uma hipótese ser válida dentro da ciência? É que ela tem que ser testável. Tanto é que é aquela história da diferença entre as maneiras de ver o mundo, né? De ciência e religião. Ciência, moçada, só pode ser colocada desse jeito se puder ser testada. Religião, não tem o que testar. Fé, você acredita e pronto. E ninguém tem a ver com isso. E, moçada, nós vamos falar sobre hipóteses científicas. Hipóteses que são testáveis. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que ideias religiosas estão erradas. Prove para mim que a vida não surgiu exatamente como está escrito na Bíblia. Exatamente como está descrito no Gênesis bíblico. O problema é que, prove para mim que surgiu daquele jeito. Aquela história que a gente estava comentando, que eu não tenho sequer como testar se é possível Deus ter criado o mundo em 7 dias, como está escrito na Bíblia. Nem eu posso provar que é verdadeiro, nem eu posso provar que é falso. Nem eu posso provar que a vida surgiu que nem está escrito na Bíblia, nem eu posso provar que a vida não surgiu daquele jeito. Daí, nós não vamos discutir essas ideias nas aulas de biologia, porque não são colocadas como ciência, porque elas não são testáveis. Volto a dizer, quem me garante que não aconteceu exatamente como está escrito na Bíblia? Pode ter acontecido? Pode. Eu só não tenho, moçada, como testar se é possível ou não, não posso levar como ciência. Aliás, quando a gente fala, gente, em ideias sobre a origem da vida, cada cultura tem sua maneira religiosa, sua maneira mística de falar da origem da vida, né, pelo criacionismo, né? Você tem lá Deus, vai lá e cria os seres vivos e etc e tal. Para nós aqui, né, no Brasil, de modo geral, a maioria das pessoas tem uma formação cristã, então é inevitável dissociar das ideias do Gênesis bíblico. Mas como eu estou comentando, é uma ideia? Prove que ela está errada ou certo? Não tem como, porque ela não tem como ser testada. Então ela não vai ser colocada como as ideias preferidas pela ciência. A Landim, mas tem lá uma versão do criacionismo, que é o criacionismo científico, também conhecido lá com o nome de design inteligente, que ele vai exatamente utilizar ideias científicas para poder demonstrar que aconteceu o criacionismo. Ô, moçada, o nome design inteligente, né, ele argumenta que a vida é tão perfeita, a vida é tão complexa, que não teria como ela ter surgido espontaneamente, através de métodos naturais, de processos naturais, né? Nesse caso, teria que ter por trás da vida um arquiteto, um projetista, um designer, leia-se Deus. E a galera às vezes fala lá do design inteligente como criacionismo científico. Para a maioria dos cientistas, não é colocada como uma ideia científica. Alguém pode até dizer, Landim, mas eu te listo 10 cientistas que defendem o criacionismo científico. Aí eu listo para vocês 1000 que não vão defender. Então, volto a dizer, não tem a ver lá a nossa discussão com ideias serem ou não serem corretas.
é ideias serem ou não serem científicas, nesse caso, serem ou não serem testáveis. Então, basicamente, as ideias do criacionismo científico, do design inteligente, não têm como ser testadas, então não são levadas para a maioria dos cientistas como ciência. E, vamos ser bem direto para não ter que filosofar, para não ter que mexer com religião, as questões de vestibular. As provas de vestibular não vão considerar essas ideias como ideias científicas. Então, mesmo que você de repente acredite, e aí ninguém tem nada a ver com isso, né? Fé é só sua, né? O vestibular, infelizmente, ele vai colocar essas ideias como não sendo as ideias mais aceitas, e algumas outras ideias que têm um embasamento científico maior, já foram testadas, já foram passadas por alguns tipos de teste, elas são colocadas como ideias mais possíveis de serem lá as ideias corretas sobre a origem da vida. Agora, pela última vez, tudo é palpite. De qualquer maneira, tudo é palpite, tudo é chute, tudo é hipótese. O criacionismo tem um filhote direto que se chama de abiogênese ou geração espontânea. Onde, gente, a abiogênese ou geração espontânea, ela defende que seres vivos podem surgir de corpos brutos continuamente. Quando eu falo, moçada, que seres vivos podem surgir de corpos brutos continuamente, isso quer dizer, inclusive, nos dias de hoje. O que eu estou adiantando essa ideia? Porque, moçada, a ideia mais aceita sobre a origem da vida em relação à biologia é a ideia lá de um cidadão chamado de Oparin. Oparin, moçada, lá, um russo, e depois a gente vai lá falar da ideia do Oparin de maneira mais detalhada. Ele defende que a atmosfera da Terra primitiva, na época que a vida estava surgindo, ela tinha metano, amônia, vapor de água e hidrogênio, que chovia pra caramba, então você tinha muitos raios, que quando os raios batiam nesses gases, eles se quebravam e se recombinavam quimicamente, originando moléculas orgânicas, aminoácidos e daí proteínas, monossacarídeos e daí polissacarídeos, e essas moléculas orgânicas foram se organizando em sistemas chamados de coacervados. Tanto é que a ideia do Oparin às vezes é chamada de hipótese da coacervação. Os coacervados são sistemas de moléculas orgânicas, proteínas, polissacarídeos, mas ainda não são considerados vivos. Entretanto, ao longo de muito tempo, os coacervados evoluem e originam células que são estruturas vivas. Alguém vai lá e questiona, ô Landim, isso aí não é geração espontânea? Porque, de uma certa maneira, uma estrutura não viva está originando uma estrutura viva. Não, cuidado, Oparin não é a biogênese. Por que o Oparin não é a biogênese? Porque a biogênese defende que seres vivos podem surgir de corpos brutos o tempo inteiro, inclusive nos dias atuais, nas condições atuais da Terra. Né? A geração espontânea, a biogênese defende que agora novas formas de vida podem surgir de corpos brutos. E o Oparin nunca disse isso. O Oparin disse que há muito tempo atrás, mais ou menos 3,7 bilhões de anos, em condições que não teriam como ser repetidas nas terras de hoje, metano, amônia, água e hidrogênio, né, relâmpagos o tempo inteiro, uma vez estruturas não vivas originaram estruturas vivas. Mas isso nunca mais teria como acontecer. Então, qual a diferença de Oparin para a geração espontânea? É que a geração espontânea diz que hoje, nas condições atuais da Terra, seres vivos poderiam continuar surgindo de corpos brutos. E Oparin disse que não, hoje não tem como. Há muito tempo atrás, em condições completamente diferentes das condições atuais, uma vez, estruturas não vivas originaram de estruturas vivas. Mas hoje em dia, não teria como isso se repetir. Eu estava comentando que a abiogênese, que a geração espontânea, ela é um filhote do criacionismo, porque quando você, por exemplo, estuda mitologia grega, Domóvola mitologia grega, bem bacana lá, né? Começa a ver lá a origem dos deuses, né? Afrodite, deusa da beleza, ela surgiu da espuma do mar. Ora, moçada, se os gregos antigos acreditavam que espuma virava uma deusa, acreditar que moscas podem surgir
de carne podre é o de menos. Acreditar que sapos e patos podem vir do lodo no fundo de uma lagoa é o de menos. Então as ideias de geração espontânea tinham muito a ver com as ideias criacionistas religiosas, por exemplo, lá dos antigos gregos. Tanto é que dentre os defensores da geração espontânea da abiogênese, tu vai lá na Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo, lá vai Aristóteles defender ideias de geração espontânea. Moscas surgem a partir de carne podre, né? Patos e sapos podem vir do lodo no fundo da lagoa. Alguém até briga comigo. Ô Landim, os gregos idiotas antigamente nunca viram uma mosca de 2 andares, não? Já viram uma mosca de 2 andares? Uma mosca pegando outra mosca? Talvez alguém já tenha visto. Claro que eles sabiam que moscas podem se reproduzir, que patos podem se reproduzir. Entretanto, os antigos gregos acreditavam numa dupla possibilidade de origem. Eles sabiam que a mosca podia pegar outra mosca para nascer mosquinhas, mas também acreditavam que novas moscas surgiam o tempo inteiro, espontaneamente. Eles sabiam que o pato podia pegar a pata para nascer os patinhos, mas acreditavam que novos patos podiam surgir também lá do lodo no fundo da lagoa. Então eles acreditavam dessa dupla possibilidade de origem, espontaneamente e através da reprodução. Caramba, muito tempo depois lá de Aristóteles, a moçada continuava acreditando nessas ideias. Tu pega, por exemplo, lá no século XVI, né, 1500 e caramba, o nome lá de um cidadão, um belga chamado Jean-Baptiste von Helmont, que o von Helmont, moçada, ele é famoso, pelo menos nos livros de biologia, ele é famoso pela receita dele de como fabricar ratos, né? Pegue uma camisa suada, de preferência de mulher, pessoal extremamente lá machista antigamente, misture com germe de trigo e queijo, coloque num canto escuro, que a camisa transformada lá pelo germe de trigo, pelo queijo, origina ratos. Legal que isso é cientificamente documentado. Você pegar uma camisa, colocar queijo em cima, colocar num canto escuro, daqui 1 ou 2 dias não vai ter mais a camisa e vai ter um bocado de rato no lugar. O que os idiotas não se tocavam era que o rato era atraído pelo queijo, comia o queijo, roía a blusa no processo, aí a blusa desaparecia e o rato ficava no lugar. Não, os idiotas achavam que a blusa virava rato. Ô Landim, por que o pessoal era tão idiota naquele tempo? Não era nem que o pessoal era idiota, né? É aquele lance da maneira de ver o mundo era diferente. Senso comum. Né? A moçada, de repente, lá não via as coisas como se vê hoje, dentro lá da lógica, do método científico, e aí vai. Tanto é que mesmo naquela época, nomes super famosos na ciência, nomes como, por exemplo, lá de Isaac Newton, por exemplo, lá, né? O cara sabia tudo lá de física, ele defendia ideia de geração espontânea, não sabia nada de biologia. Aliás, os grandes pensadores daquele tempo, século XVI, século XVII, né, se você parar para pensar, todos eles falavam lá de geração espontânea. Né? Era senso comum, se acreditava nisso e ponto final. Mas aí, moçada, vem lá a mudança de filosofia, o iluminismo, a razão como medida para todas as coisas, explicações lógicas passam a ser exigidas, e a moçada começa a ficar mais chata, né? Alguém começa a dizer, eu quero ver, com esses olhos que a terra há de comer, a blusa virando rato na minha frente. E aí, claro que ninguém conseguia ver a blusa virando rato. E a galera começou a questionar as ideias de geração espontânea, de modo que surge uma outra ideia, chamada de biogênese. Segundo as ideias de biogênese, seres vivos somente podem surgir de outros seres vivos. Sendo pessoas que o grande primeiro defensor das ideias de biogênese, o cara defendendo lá que seres vivos somente podem aparecer de outros seres vivos, lá no século XVII, em 1668, um italiano chamado Francesco Redi. Nas nossas aulas sobre método científico, lá no começo do curso, a gente até descreveu o experimento do Francesco Redi, no qual ele vai lá e derruba a geração espontânea, a biogênese para moscas, né? Um exemplo lá muito bacana de experimento controlado, onde ele vai lá e pega 2 frascos de vidro, coloca um pedaço de carne em cada um deles,
dos frascos fica fechado com gaze, o outro frasco fica aberto. Frasco fechado, moscas não conseguem entrar, não bota os ovinhos na carne e novas moscas não vão aparecer. No frasco aberto, as moscas, elas entram, bota os ovinhos na carne e o resultado, que novas moscas, elas aparecem. Ou seja, com esse tipo de experimento, um experimento controlado, onde ele analisa uma única variável de cada vez, o vidro é igual, a carne é igual, a única variável é a gaze, ele vai mostrar que, na verdade, as moscas não surgem espontaneamente. Se elas surgissem espontaneamente, era para ter moscas aqui também. Se não tem moscas aqui também, só tem moscas fora, é porque elas vêm de fora. Né? Lembrando lá para vocês, grupo controle e grupo teste. Quem é o grupo controle, quem é o grupo teste dessa experiência? Grupo controle simula as condições naturais de observação. As condições naturais de observação é um pedaço de carne jogado em algum canto com um bocado de mosca em cima. Grupo controle. E o teste é a gaze. Se eu colocar a gaze, o que é que acontece? Então a gaze é o meu grupo teste. Né? Se alguém não lembra disso, dá uma olhada lá nas aulas sobre método científico. Fato é que, marque verdadeiro ou falso. Francesco Redi derrubou a geração espontânea. Falso. Ele derrubou a geração espontânea para moscas, mas não derrubou a geração espontânea para outros seres vivos. Entretanto, inspirados na experiência do Redi, a galera começa a fazer experiências semelhantes e mostra que todo pato vem de outro pato, que todo sapo vem de outro sapo, e à medida que a moçada vai fazendo experiências semelhantes, vai verificando que não existe geração espontânea para mosca, para pato, para sapo, a geração espontânea vai perdendo credibilidade. Por pouco tempo. Porque em 1678, um holandês chamado de Leeuwenhoek, meu Deus, que nome estranho, né? Ou sopa de letrinhas aqui no caso. Sopa de letrinhas, moçada, ele é o pai da microbiologia. Ele inventou um dos primeiros microscópios que se conhece, e ele não tinha o que fazer da vida, eu acho. Tudo que ele encontrava na frente dele, ele botava no microscópio para ver. Nessa brincadeira, foi ele que descobriu os espermatozoides, foi ele que descobriu as bactérias, os protozoários, ele desvendou todo mundo microscópico, né, exatamente com os estudos dele. Daí, o Leeuwenhoek aqui, o pai da microbiologia, por causa disso. Gente, o Leeuwenhoek aqui nessa brincadeira, pai da microbiologia, ele vai lá descobrir os micro-organismos. Ele descobriu, por exemplo, as bactérias. Sendo que ele descobre as bactérias com microscópio do tipo óptico, né? Eu lembro lá para vocês que em 1595 os primeiros microscópios são desenvolvidos, microscópio óptico, e o microscópio eletrônico, ele só é de 1932. Comentando lá que o microscópio óptico aumenta 1000 vezes a imagem, o microscópio eletrônico 300.000 vezes. E, moçada, o microscópio óptico, ele não consegue enxergar bactérias. Somente o microscópio eletrônico que consegue enxergar bactérias. No que alguém briga comigo, ora Landim, se na época do Leeuwenhoek só tinha um microscópio óptico que não vê bactérias, como é que ele descobriu as bactérias com um microscópio que não dá para ver as bactérias? A grande façanha, moçada, do Leeuwenhoek foi ver bactérias com um microscópio óptico que não vê bactérias. Tudo bem? Entenda. Era uma vez uma gotinha de água. E aí tem bactérias no ar. Uma bactéria acabou de cair na gotinha de água que você está vendo no microscópio. O microscópio óptico, ele não consegue ver uma bactéria. Então talvez você não tenha conseguido ver, que eu desenho um pontinho bem aqui. Que nem não dá para ver a bactéria no microscópio óptico. Só que essa bactéria, moçada, chegou na água, começa a se multiplicar. Uma origina 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e etc e tal. E agora eu tenho uma colônia de bactérias. E nessa brincadeira de você ter uma colônia de bactérias, o microscópio óptico não vê a bactéria isolada. Não vê a bactéria sozinha. Mas o microscópio óptico consegue ver a colônia. Quando eu tenho
milhares, milhões de bactérias. Então, tem bactérias no ar. Primeira bactéria chegou, não deu para ver. 2, não deu para ver. 4, 8, 16, chegou na que dá para ver. Detalhe, né, moçada? Que se coloque no lugar do Leeuwenhoek. Você não vê a primeira bactéria. Não vê ela se multiplicando em 2. Não vê ela se multiplicando em 4, em 8, em 16. O que você vê de uma hora para outra é uma colônia. E outra colônia. E outra colônia. A impressão que você tem é que as bactérias estão surgindo espontaneamente. Você não vê as bactérias do ar. Você não vê a primeira bactéria caindo na gota de água. De uma hora para outra, colônias aparecem. E, gente, o Leeuwenhoek descobriu os micro-organismos e passa a defender a geração espontânea para eles, a biogênese para os micro-organismos. Em outras palavras, no tempo lá do Leeuwenhoek, no tempo do Francesco Redi, os cientistas chegaram à conclusão de que, certo, toda mosca vem de outra mosca, todo pato vem de outro pato, todo sapo vem de outro sapo. Mas bactérias não. Bactérias são tão simples, bactérias são criaturas tão primitivas, que elas nem precisam se reproduzir. Elas surgem do nada, elas surgem espontaneamente. Ou seja, se você está lá vendo a gotinha de água no microscópio, você facilmente vai ver que de uma hora para outra chega uma bactéria e mais outra, e mais outra, e mais outra. A impressão que você tem é que elas estão surgindo espontaneamente, porque não dá para ver a bactéria sozinha no microscópio óptico, só a colônia. Então, naquela época, todo mundo passa a acreditar na geração espontânea, pelo menos para os micro-organismos.